E aí, pessoal, vamos lá então dar sequência para o nosso conteúdo de revisão. Então, resolvi colocar peito aqui, né, do melhor time do Brasil para tornar a experiência de vocês melhor de aprendizagem. Então, a gente falou anteriormente do tecido epitelial, agora a gente vai falar do tecido conjuntivo, ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do tecido conjuntivo, a gente tem que definir as principais funções desse tecido. Quais que são? A primeira é sustentação. Por quê? O tecido conjuntivo é ele que vai dar suporte para os outros tecidos adjacentes do corpo e para os órgãos. Por que que ele vai dar esse suporte? Porque o tecido conjuntivo é ele que vai preencher os espaços existentes entre os tecidos. Então, todo lugar que teoricamente deveria estar vazio vai estar lá sendo preenchido por tecido conjuntivo, tá? Terceira função, nutrição dos tecidos. E aí vem uma característica super importante do tecido conjuntivo, tá? A gente viu que o tecido epitelial, ele é um tecido avascular. Já o tecido conjuntivo, ele tem uma característica que é ser vascularizado. O que significa isso? Significa que o tecido conjuntivo vai ter a presença de vasos sanguíneos. Então, a gente sempre vai ter lá no tecido conjuntivo, intimamente com as células do conjuntivo, a gente vai ter os capilares sanguíneos, beleza? Então, ó, aqui é como se fosse uma célula, né, do tecido conjuntivo, e essa célula sempre vai estar aí pertinho de um capilar. E esses capilares, eles são super importantes porque dentro deles vai ter o quê? Oxigênio, nutrientes, e esses conteúdos bioquímicos, eles serão transportados para tecidos adjacentes, beleza? Outra função importante é a função de defesa, função de proteção. Então, lá no nosso tecido conjuntivo, a gente vai ter a presença de células do sistema imunológico que são residentes fixas, ou seja, elas naturalmente estão ali, como os macrófagos, mastócitos, eosinófilos, e, enfim, dentre tantas outras células do sistema imunológico que vão atuar como vigilantes. Quando que elas vão transitar para outros tecidos? Quando a gente tiver uma infecção, uma inflamação no outro tecido. Beleza? Bom, então quais são? A gente viu as principais funções e quais são as principais características? O tecido conjuntivo, ele vai ser formado por diversos tipos celulares. Então, olha só, no tecido conjuntivo, a gente vai ter um tipo de célula que vai ser abundante no propriamente dito, que a gente chama de fibroblasto. A gente vai ter os fibrócitos, mas a gente sabe que existem também as células do conjuntivo lá no conjuntivo especial, como, por exemplo, os adipócitos, que vão formar o tecido adiposo, os osteoblastos, que vão formar as principais células de síntese de matriz óssea no tecido ósseo, os condroblastos, dentre tantas outras células. E o que isso diz para a gente que é importante? O tecido epitelial, ele apresentava várias células justapostas, e essas células, elas eram morfologicamente e funcionalmente muito parecidas, tinha pouca variação entre si, ou quase nenhuma. E a gente chama isso, do ponto de vista da biologia celular e da histologia, de que o tecido epitelial ele é um tecido pouco especializado, ou seja, as células que compõem esse tecido, elas não apresentam funções muito específicas que diferem uma das outras. Já o tecido conjuntivo, ele vai ter esse apanhado de células, na qual os fibroblastos, fibrócitos, adipócitos, osteoblastos vão exercer funções diferentes, então a gente tem uma especialização muito grande. Então, aquelas células indiferenciadas, lá na época do tecido embrionário, elas vão dar origem às células do conjuntivo, que vão ter funções muito específicas. A gente chama esse processo, então, de aquisição de funções específicas de especialização. Então, olha aí, mais uma característica que difere o conjuntivo do epitelial. Enquanto o epitelial ele é pouco especializado, o conjuntivo ele é bastante especializado. Outra coisa aí que é importante é o quê? Vamos fazer o seguinte, o conjuntivo, ó, ele tem várias células, certo? Diferentemente do epitelial, que as células eram justapostas, ou seja, que elas eram pertinhas umas das outras, as do conjuntivo não. As do conjuntivo elas são mais distantes, existe mais espaço vazio entre elas. E esse espaço vazio aqui, ó, existente entre elas,
é o que a gente chama de matriz extracelular, ou seja, é o conteúdo existente fora da célula. Então, tudo isso aqui é ocupado por matriz extracelular, beleza? Essa matriz extracelular, ela tem dois principais grandes componentes. Então, vamos fazer aqui, ó. Essa matriz extracelular, ela vai ter o primeiro componente dela, que vão ser as proteínas fibrosas, que eu estou passando o cursor e desenhando, e a substância fundamental, ou também chamada de substância fundamental amorfa, tá? O que a gente vai encontrar aí, resumidamente, em cada uma? Então, lá nas proteínas fibrosas, a gente vai encontrar principalmente fibras de colágeno e fibras elásticas, que são compostas pela proteína elastina. Por que a gente chama de fibra, colágeno e fibra elástica? Porque são proteínas alongadas, elas vão ter aí uma sequência bem grande de aminoácidos e um aspecto aí tridimensional no qual elas vão ser bem alongadas. Então, colágeno e elastina vão ser os dois principais componentes. E a substância fundamental amorfa, ela vai constituir uma porção aí da matriz extracelular que não tem uma forma muito definida, por isso que é amorfa. O que a gente vai ter lá em grande quantidade? Glicosaminoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas, desculpa pessoal, glicoproteínas, íons e água, tá? Então esses serão os principais constituintes aí da substância fundamental amorfa. Um glicosaminoglicano que vale a pena destacar é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele vai ser super importante, por quê? Por conta da sua carga negativa, o ácido hialurônico, ele vai atrair diversas moléculas de água. Isso vai fazer com que a matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela tenha o quê? Ela tenha bastante água, tá? Gente, vocês estão vendo aí que a gente tem então uma porção de proteínas fibrosas e substância fundamental amorfa. Bom, então a gente viu os componentes da matriz extracelular. E essas células aqui que a gente vai ter no conjuntivo, né? Quem serão essas células? Gente, de maneira geral, quem que a gente vai ter em grande quantidade celular? Vão ser os fibroblastos e os fibrócitos, tá? Os fibroblastos e os fibrócitos serão os constituintes celulares do tecido conjuntivo em maior quantidade. Principalmente aí, a gente vai ter mais fibroblasto do que fibrócito. Os fibroblastos, eles vão ser super importantes por quê? Lembra lá que eu falei que tudo que tem sufixo blasto significa algo jovem, tudo que é jovem é mais ativo, gasta mais energia. Os fibroblastos são células ativas metabolicamente. Enquanto os fibrócitos são células metabolicamente menos ativas. Os fibroblastos, então, são eles que vão sintetizar e secretar os constituintes da matriz extracelular. Então, aqui dentro do fibroblasto, ele vai sintetizar e vai secretar uma fibra colágeno, uma fibra elastina, vai secretar lá para a matriz extracelular. E o fibrócito, ele vai ser um fibroblasto mais velho, que perdeu a sua atividade metabólica, tá? Então, fibroblasto e fibrócito são os dois principais constituintes de células do tecido conjuntivo, beleza? Então, é importante aí a gente saber isso. E a gente já comentou aí, né, dos componentes da matriz, e funcionalmente, né, o que colágeno e elastina faz? Então, a proteína colágeno é o que a gente vai ter em maior quantidade, tá? O colágeno, de forma assim, disparada, ele vai dar uma maior resistência a tensões mecânicas, tá? Ou seja, quanto mais colágeno a gente encontrar no tecido, mais resistente aquele tecido vai ser. Já as fibras elásticas, elas conferem um grau de resistência também. Porém, como o próprio nome já diz, elástica, ela vai dar a propriedade da elasticidade. Essa propriedade aí da elasticidade, ela vai tornar o tecido mais maleável. À medida que o tecido é mais maleável, o tecido se torna menos resistente. Então, é importante guardar essa informação. E da substância fundamental amorfa, a gente já comentou aí, né? Principalmente do ácido hialurônico, acho que é o que vale dar maior destaque.
Beleza? Dito isso, então, a gente já falou da função, já falamos das características do tecido conjuntivo, e dentro do tecido conjuntivo a gente tem subdivisões. Então, a gente vai ter, a partir do tecido conjuntivo, dois grandes grupos. A gente vai ter um grupão que a gente chama de propriamente dito, e um outro grupo que a gente chama de tecido conjuntivo especial. O tecido conjuntivo, ele tem variações muito grandes dentro do seu próprio grupo, né? Então, o propriamente dito, ele é subdividido em tecido conjuntivo denso e frouxo, e o denso ainda ele é subdividido em não modelado e modelado, enquanto o especial ele é subdividido em cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo, tá? Para nossa disciplina e para avaliação de vocês, do tipo especial, qual que a gente estudou? Cartilaginoso e ósseo. O adiposo e sanguíneo vocês verão aí mais para frente, em outra disciplina, tá? Então, gente, de maneira geral, como que a gente coloca, a gente faz um corte, como que a gente sabe se ele é propriamente dito, se é especial, se é denso, frouxo, cartilaginoso ou ósseo? Bom, é pelo tipo de célula que esse tecido apresenta e pelos constituintes da matriz extracelular. É isso que difere um tipo de tecido conjuntivo para o outro, beleza? Então, olha só, antes de eu passar para o próximo slide, eu gostaria de fazer um esqueminha aqui com vocês, ó. Então, primeiramente falando aí, né, a gente vai falar do propriamente dito. Então, lá no tecido conjuntivo propriamente dito, vamos fazer aqui, ó, tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, né? Então, o TCPD, ele é subdividido em denso, vamos colocar o frouxo, na verdade, primeiro, e o denso, certo? Frouxo e denso. Gente, qual que é a principal diferença do tecido conjuntivo frouxo para o denso, tá? Gente, então olha só. Primeira coisa é o seguinte, o frouxo, ele vai apresentar uma grande quantidade de células, enquanto o denso, ele vai apresentar uma menor quantidade de células. Ou seja, se a gente tem mais células no frouxo, a gente tem menos espaços vazios. E se a gente tem menos células no denso, a gente tem mais espaços vazios. Consequentemente, se no frouxo tem mais células, a gente vai ter menos matriz extracelular. Já no denso, a gente vai ter mais matriz extracelular. E a matriz extracelular do frouxo, ela vai ter uma quantidade meio igual de substâncias, tá? Porém, vale destacar que lá no frouxo a gente vai ter uma pequena quantidade a mais de fibras elásticas, tá? Enquanto lá no tecido conjuntivo denso, a gente vai ter uma maior quantidade de fibras colágenas, beleza? Uma maior quantidade de fibras colágenas. Então, essa é a principal diferença do denso para o frouxo. Se no frouxo a gente tem mais fibras elásticas, o tecido ele vai ser mais resistente ou ele vai ser mais maleável? O tecido vai ser mais maleável. Então, por conta da presença de mais fibras elásticas, vai ser um tecido mais maleável, enquanto o tecido conjuntivo denso, ele vai ser um tecido mais resistente, porque ele vai ter mais colágeno. Beleza? Então, ó, tira um print, grava essa informação e agora a gente volta para os slides. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Beleza. Com aquela informação em mente, então, ó, a gente consegue observar que o tecido conjuntivo frouxo, ó, nessa imagem de lâmina, a gente está observando uma grande quantidade desses núcleos, e cada núcleo representa uma célula, né? Então, quanto mais células a gente tem, menos matriz extracelular esse tecido vai ter, beleza? Então, qual que vai ser o tipo celular predominante no tecido conjuntivo frouxo? Fibroblasto, então a principal célula aí que a gente vai ter. Matriz extracelular, a gente já falou que a gente vai ter em maior quantidade, vai ser fibra elástica, e por esse motivo, né, o tecido conjuntivo frouxo, ele vai ser menos resistente a pressões mecânicas e algumas trações intensas, e vai ser um tecido mais maleável, ou seja, ele vai ter grande flexibilidade.
Se ele vai ter grande flexibilidade, isso quer dizer que ele vai estar presente em estruturas do nosso corpo que provavelmente mudam de tamanho. Que estruturas do nosso corpo que mudam de tamanho, tá? Olha que legal. Então, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo circundando as nossas glândulas, que elas podem armazenar uma quantidade maior ou menor da substância que ela vai secretar. Órgãos tubulares, como, por exemplo, lá os nossos néfrons, né? Os vasos sanguíneos, os nossos vasos sanguíneos, eles não vazam dilatam e ficam vasoconstritos. Então a gente tem tecido conjuntivo frouxo lá também que auxilia nesse processo. E abaixo dos epitélios que cobrem as superfícies corporais internas e externas que a gente já viu na nossa aula anterior. Beleza? E olha que bonitinho então. Então aqui a gente tem, né, nessa lâmina, ó, essa porçãozinha aqui, a gente tem epiderme, que é o nome específico que a gente dá para o tecido epitelial presente lá na pele. Essa outra porção aqui mais espessa, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo. E olha que legal, cada bolinha roxa dessa representa um núcleo, né? Olha a quantidade de células que a gente tem. E a gente tem uma menor matriz extracelular comparada com o denso aqui embaixo, ó. Ó, o denso aqui embaixo. O denso, ele tem bem mais matriz extracelular, né? Essas partezinhas aqui mais vermelhas e menos células. E nesse esqueminha aqui didático, a gente tem o fibroblasto, e ao redor desse fibroblasto aqui, a gente tem o quê? Os capilares, né? Até porque o tecido conjuntivo é vascularizado. E em verdinho, a gente tem as fibras colágenas. E nesse desenho que parece um canudinho, a gente tem as fibras de elastina. Então, a gente tem mais elastina do que colágeno, que é o que vai dar essa característica aí de flexibilidade para o tecido conjuntivo frouxo. E o denso não modelado? A gente viu, na verdade, que o denso, de maneira geral, ele tem menos células e mais fibra colágena. O que que vai diferenciar o denso não modelado para o denso modelado? Em poucas palavras, o denso não modelado, ele vai apresentar as fibras colágenas organizadas e dispostas em múltiplas direções, ou seja, a gente vai ter as fibras colágenas com um aspecto desorganizado, tá? Se vai ter um aspecto desorganizado, isso daí faz com que o tecido seja um pouco menos resistente quando comparado com outro tipo de tecido que tem as fibras mais organizadas. Quem que vai sintetizar e secretar essas fibras colágenas? Os fibroblastos, beleza? Então, olha essa imagem aqui, que legal nesse próximo slide. Então, a gente tem o nosso esqueminho didático. Olha como é que muda, né? O tecido conjuntivo denso, não modelado, para o frouxo. Então, a gente tem aqui um fibroblasto, ó, vou pintar para vocês, ó. Então, aqui a gente tem um fibroblasto, e ao redor desse fibroblasto a gente tem várias fibras colágenas em múltiplas direções. E a gente tem uma fibra elástica perdida aqui. Por que só uma? Porque a gente tem menos fibra elástica do que fibra colágena. E temos um capilarzinho aqui, né? Quando a gente olha lá na lâmina, olha só, temos um núcleo aqui, outro núcleo aqui. Então, olha como as células são mais espaçadas. E tudo isso daí que está em vermelhinho mais escuro ao fundo é fibra colágena, beleza? E olha o denso modelado. O denso modelado, as fibras colágenas, elas vão estar dispostas de forma organizada paralelamente. Então, elas vão formar uma rede mais juntinha, mais organizada, e isso vai tornar o denso modelado mais resistente. Aonde que a gente precisa ter um tecido extremamente resistente? Nos tendões. Os tendões são estruturas que fixam os nossos músculos aos ossos. A contração dos nossos músculos é o que permite a movimentação das nossas articulações. Então, o nosso músculo não pode se soltar. Então, a mistura no tendão que existe do tecido cartilaginoso fibroso com o denso, conjuntivo denso modelado, é o que vai formar o nosso tendãozinho, tá? Então, olha que bonitinho quando a gente olha na microscopia óptica, ó. A gente tem um núcleo mais alongado, né? Núcleo mais alongado acompanhando o formato da célula, que é o fibroblasto e o fibrócito. Quando a gente tem núcleos mais fininhos, é de fibrócito, e núcleos mais gordinhos são de fibroblasto. E ao fundo a gente tem as fibras colágenas. Olha só como é que elas estão dispersas numa única direção, né? Horizontal aqui, paralelas entre si. Olha quando a gente compara o denso modelado com o não modelado. O modelado a gente consegue ver tanto na lâmina, a organização das fibras colágenas no modelado, enquanto no não modelado a gente não tem isso, e no didático, né? Ó, fibras colágenas organizadas de maneira paralela. Então, o que que vocês têm que lembrar? Que essa organização paralela torna o tecido mais resistente.
Beleza? Então, de maneira geral aí, qual que é o resumão disso, gente? Tecido conjuntivo frouxo tem uma pouca quantidade de matriz extracelular. Por quê? Porque tem muita célula e tem poucas fibras. E dentre essas poucas fibras, vai ter maior quantidade de fibras elásticas, tornando o tecido mais maleável. E o denso não modelado, tanto quanto o denso modelado, apresentam poucas células e bastante matriz extracelular. E o que difere o denso não modelado para o modelado é que o não modelado ele tem as fibras colágenas dispersas de maneira não organizada e o modelado, as fibras colágenas estão organizadas de forma paralela, tornando esse tecido mais resistente. Beleza, pessoal? Então, de tecido conjuntivo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Beleza?